sabemos todos nós sabemos da importância do batismo. Está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes Jesus, em uma aparição aos apóstolos, na oportunidade, eram 11, né? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Palavra de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Isso foi revelado então. Mas quem não crer será condenado. Condenado a quê? A gente não sabe. Mas fica claro que foi o que foi revelado, né? Que temos que ser batizados para sermos salvos e evitar uma possível condenação. Pois bem, o que me motivou a trazer esse tema aqui hoje no vídeo foi por causa de um irmão que afirmou ser errado o batismo de criança. Primeiro, eu creio que é correto batizar crianças quando elas nascem, porque a igreja nos ensina. Ponto. E assim é. Cremos na igreja, a igreja fundada por Cristo, como consta lá no livro de Mateus. Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja nasce católica, meu irmão e minha irmã. Mas esse irmão, que ele apresentava dificuldade em escutar, interrompia a todo momento a conversa, tentando monopolizar o assunto, só tentava. Que é uma característica infelizmente comum em muitas pessoas de outras denominações religiosas. Percebam que eu não estou generalizando, né? Mas são muitos que são reféns da interpretação do homem. E aí que é o perigo, porque quando esses homens interpretam errado, essas pessoas a quem eles ouvem, né, em pregações, em cultos, enfim, esses pobres fiéis, eles acabam perpetuando esse erro, crendo veementemente naquilo como uma verdade absoluta, ficam cegos, manifestando até raiva quando contrariados. Mas enfim, não são todos, é claro, que agem assim. Infelizmente, é um perfil da maioria. Não escutar, não aceitar o diálogo, demonstrando esse discurso até de ódio às vezes, de raiva, quando eles são contrariados. Mas eu repito aqui, meus irmãos, que devemos amar uns aos outros. Não são todos. Enfim, quando não há a possibilidade de diálogo com o homem, o caminho é a oração. Por eles, ao nosso Pai, ao nosso Senhor. Esse sim, sempre escuta. E esse sim, sempre fala a verdade. Gente, quando um católico, orante, de jejum, conhecedor da palavra, ele é questionado, procurado aqui na terra, aquele que conhece a palavra, o céu entra em festa. Quando um católico ele tem conhecimento da palavra, o céu, que alegria. Aquele irmão lá, ele disse, me mostra na Bíblia onde devemos batizar crianças. E aí eu respondi, primeiro que todos nós pecamos em razão do pecado original, o pecado de Adão. E esse todos nós engloba as crianças, que são pessoas, são indivíduos vivos. Vamos lá, livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está bem claro. Assim sendo, o batismo ele é necessário para todos, inclusive essas crianças, essas criancinhas. Vamos à Bíblia de novo? João, capítulo 3, versículo 5. Em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascimento da água. Olha que bonito isso. E ainda assim, esse irmão insistiu. Talvez não escutando bem. Estava só ouvindo. Que é uma propriedade mais superficial de dar atenção a algo. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando a gente escuta, a gente dá uma atenção, é a escutativa. A gente olha, absorve, interpreta, é discernimento. Isso é importante. Mas enfim, ainda assim, ele não manifestando crença, né, de que crianças não conseguem crer. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 42. E eu li para ele. E quem escandalizar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Palavra do Senhor. Meu irmão, se inscreva no canal, compartilhe para evangelizar e proclamar a verdade para irmãos e irmãs. Eu repito, irmãos e irmãs que nós muito amamos, que às vezes só leem as partes da Bíblia que interessam a eles ou principalmente que interessam àqueles
que falam para eles, que pregam para eles, a quem eles seguem nas outras denominações religiosas. Um abraço a todos.